Bom, boa tarde, pessoal. Vamos, vamos dar início aqui a mais um evento remoto do PPGLA. Eu sou o professor Alisson Leão. Vou fazer a mediação aqui desta mesa. Essa parte do ciclo de eventos se chama Terra à Vista. Né? Aqui nós vamos ter a fala da Mariana Vieira, mestranda do PPGLA, graduada em Letras, também pela UEA, e minha orientanda. A Mariana, ela está desenvolvendo uma pesquisa atualmente no PPGLA, que tem o título de A Representação do Processo de Modernização na Amazônia, em Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, Galvez, Imperador do Acre, e Médio Maria, de Márcio Souza. Esse trabalho está bem avançado, inclusive a qualificação da Mariana já está marcada, agora para julho, né? E a Mariana, ela participa do PROCAD, que é um projeto em que o PPGLA está engajado, junto com a UFAM, né, o PPGL da UFAM e o POSLIT da UNB. E uma das possibilidades, acho que é interessante dizer isso, né? Temos muitos alunos do mestrado aqui na sala. Uma das possibilidades, quando você assimila a sua pesquisa, né, ao projeto maior do PROCAD, sendo estudantes, são missões de estudo, né? E nós tivemos isso já acontecendo com a Mariana, com a Leilane, que na semana que vem vai também fazer uma fala aqui, né? E consiste em ir para algum centro de pesquisa, alguma instituição de pesquisa, né, no país, para desenvolver, né, algum aspecto, algum tema relacionado ao seu projeto. Então, a Mariana, ela foi para Belém, né? Acho que ela vai falar um pouco disso também. E aqui um recorte dessa pesquisa que ela vai comunicar para a gente agora, que é uma conversa sobre a representação estética dos processos de modernização da Amazônia brasileira, de 1783 a 1912, em romances de Márcio Souza. Tá? A sala agora está com 32 pessoas, eu vou ficar de olho aqui no chat também, né? E passo a palavra para Mariana. Gostaria que aqueles e aquelas que tiverem algum comentário, alguma pergunta a fazer, anotassem, né, consigo mesmo por enquanto, e no final, quando a gente abrir para as questões, podem ir dividindo aqui no chat, ou eventualmente, né, sendo bem objetivo, abrindo também para a interlocução no audiovisual aqui, ok? Muito obrigado pela presença de todo mundo que apareceu em mais esse evento, e vamos começar ouvindo a Mariana. Mariana, fique à vontade. Boa tarde a todos. Professor, você me ouve bem? Perfeitamente. Obrigada. Eu vou solicitar, então, que o senhor e a comissão me avisem qualquer coisa, caso o áudio falhe, porque talvez eu não consiga acompanhar o chat. Então, muito obrigada a vocês que aqui estão. Acho que é muito bom, muito reconfortante estarmos conversando sobre a Amazônia, sobre literatura, sobre história. Eu fico muito feliz com este evento, fico muito feliz com a mediação tão gentil do meu orientador, do professor Alisson. E eu resolvi dividir, então, essa nossa conversa em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a crítica literária, ela visualiza os estudos de literatura em diálogo com a história. Num segundo momento, nós falaremos justamente sobre as minhas experiências enquanto pesquisadora, e no terceiro momento, mais especificamente, as experiências nessa missão de viagem que o professor já contou para vocês, como que a gente realizou, que foi em Belém. Então, eu vou conversar com vocês sobre como essa missão foi feita, os desafios e tudo que nós vimos por lá. Bom, gente, vocês vão ver que eu vou ficar olhando um pouquinho para baixo, porque eu fiz um resumo para nós não nos demorarmos muito nessa minha fala inicial e podermos dialogar um pouco mais depois. Então, não reparem que eu vou ficar olhando vez ou outra para baixo. Eu inicio minha fala, então, com um historiador, que é o Mark Ferro.
é este livro aqui, que é A Manipulação, não sei se vai ficar virado para vocês, mas é este livro, A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação. Então, lá no início, na página 13, o Mark Ferro vai dizer para a gente o seguinte: não nos enganemos, a imagem que fazemos de outros povos e de nós mesmos está associada à história que nos ensinaram quando éramos crianças. Ela nos marca para o resto da vida. Sobre essa representação, que é para cada um de nós uma descoberta do mundo e do passado das sociedades, é que vivemos no presente. Ainda na mesma página, ele vai acrescentar mais à frente: controlar o passado ajuda a dominar o presente e a legitimar tanto as dominações como as rebeldias. Ora, são os poderes dominantes, estados, igrejas, partidos políticos ou interesses privados que possuem ou financiam livros didáticos ou histórias em quadrinhos, filmes e programas de televisão. Eles entregam a cada um e a todos nós um passado uniforme. E surge revolta entre aqueles cuja história é dita proibida. Mas é um tipo de estética que vai contra a corrente de todos esses outros meios. E esta é a literatura. Bom, nós estamos habituados, então, a pensar a atividade estética enquanto uma mediação entre os acontecimentos e os nossos sentimentos, as nossas percepções. Eu digo isso desde Aristóteles até os estruturalistas, até Jacobson, né? Enfim, fazendo aqui uma recapitulação, ainda que sumária, da história da estética. Sempre encontramos, então, uma preocupação central de definir o estético, ou mesmo aqui o literário, como uma tarefa de representação que se apoia em mediações. A ideia de que a arte seria uma projeção imediata, ela destoaria de toda a tradição da história da estética, mesmo considerando momentos extremados do romantismo e do surrealismo. Então, há sempre uma ideia que o Alfredo Bossi vai dizer para a gente, que é de formalização. Eu estou falando deste livro aqui, que é o Entre a Literatura e a História, que tem artigos tanto do Bossi quanto de outras pessoas, né, outros estudiosos. Então, no ensaio do próprio Bossi, que é Literatura entre Fronteiras, ele vai dizer para a gente que há essa formalização. Essa palavra ela pode ser pesada assim, nas estéticas, né, do tipo estruturalista e formalista, mas ela também pode ser uma palavra mais leve, né, sem o peso de uma forma pré-concebida, mas sempre guardando ali um pressuposto de que uma coisa é a linguagem da comunicação e outra coisa é a representação ou a expressão que exige uma determinada construção. Então, pode-se admitir que essa construção estética seja mais ou menos inconsciente, né, essa questão dessa formalização nessa construção. Mas depois do fato consumado em si, do texto escrito, da obra feita, o leitor ele contempla uma estrutura de significados, o conjunto de signos que são uma interpretação da experiência, e não a experiência vivenciada no seu fazer, se entendem? Então, o Alfredo Bossi, nesse ensaio, ele vai dizer para a gente que essa formalização é como se fosse o ABC da estética, né? Eu vou citar as palavras dele, então. Todas as teorias têm esse ponto em comum. Todas procuram definir o que distingue a atividade simbólica da comunicação direta. A crítica contemporânea complica o sistema de mediações, mostrando que os textos estão dentro dos textos, saindo dos textos, entrando em outros textos. Há um distanciamento por parte da crítica literária, da espontaneidade da elocução e da produção literária. Na outra ponta, a expectativa do público, que está próximo da televisão, dos meios eletrônicos e daqueles que estão vivendo a experiência da imediação, se coloca no lado oposto. Vivemos o paradoxismo da mediação, levado até o extremo do pedantismo. E vivemos também numa espécie de selvageria do imediatismo. Este é o meu sentimento da época contemporânea, a existência desses extremos, dos extremos da mediação e da imediação,
A hipercultura e a contracultura supõem-se mutuamente. Então, falar de fronteiras da literatura para o Bossi, e nesse momento aqui para mim, dentro desse campo de interações, né, e de fronteiras com outras ciências e com outros vieses de análise, é sempre recuar um pouco. É, no fundo, pensar um pouco as diferenças entre ficção e não ficção. E é procurar uma estrutura, né, uma solidez de conceitos pelos quais tudo o que guarda um compromisso direto com essa experiência, e quando eu estou falando de experiência, eu estou dizendo de experiência consensualmente verificável. Tudo isso que guarda nessa experiência é não ficção. Né? Por mais, por exemplo, que o romancista ele inclua fatos que ele pode atestar, no caso do romance histórico, ou do romance realista do século passado, nós sabemos que aqueles fatos eles estão sendo trabalhados por uma corrente subjetiva. Né? Eles estão sendo filtrados, eles estão sendo transformados. Então, ainda que esse quantum do real histórico ele seja ali ponderável, comprovável, né? O modo de trabalhar é ficcional. Né? Então, é por isso que a gente diz que o romancista ele não mente, né? Porque ele está ali mexendo com representações da imaginação, que podem ou não ter um conteúdo empiricamente histórico atestado, né? Então, mesmo que maciçamente seja documentado o fato que está ali sendo colocado, o regime do texto, no seu contexto, né? Perdão, no seu conjunto, é ficcional. Então, veja-se, por exemplo, a teoria do romance do George Lukács, né? Para a gente poder pensar melhor sobre isso. Mas, para não me demorar muito, vamos para a segunda parte da nossa palestra e depois, qualquer coisa, a gente retoma a essa visão literária quando a gente for falar em como a pesquisa em si se delineou. Bom, eu intentei questionar, então, no mestrado, alguns romances históricos do Márcio Souza sobre uma parcela dos processos de modernização vivenciados na Amazônia. Então, a partir dessa intenção, surgiram outras novas questões que servem como bússola para esse quase não sai, né? Para esse percurso dessa pesquisa. Foi um trava-línguas. Então, entre essas questões, nós temos como essa contradição entre a estética e a história se realizam. Então, sobre o que eu conversei com vocês ainda agora, né? Essa questão contraditória, como que a gente pode compreendê-la ao analisar em si um romance dado como romance histórico e verificar nas questões, nos documentos históricos, tudo que foi colocado ali no seu processo ficcional. Né? Então, como que isso se realiza? Quais as intermitências e contradições do processo de modernização na Amazônia? Uma outra questão aí que eu chamo de questão bússola, né? Porque vai me guiando. E uma terceira, muito similar a essa segunda, é quais são os discursos de modernização na Amazônia. Né? Então, a pedra de toque dessa pesquisa, ela é a representatividade estética nos processos de modernização na história da Amazônia. Entendendo essa história, tanto como uma temporalidade historiográfica representada nesses romances, quanto uma temporalidade de autoria destes romances, né, do fazer estético desse projeto artístico. Então, quais são esses romances, né? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, então, que nós selecionamos foi Lealdade, e aí vem Desordem, e depois Revolta. E isso aqui, então, vai pegar a gente e vai nos levar, ficcionalmente, ao período de 1783 a 1835, né? Então, entra ali nos ecos da colonização e chega até a cabanagem, tudo isso se passando na Amazônia, né? Aqui temos, então, os romances publicados que compõem até o momento a tetralogia Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, e isso então compõe a primeira parte da minha dissertação, e eu devo muito ao meu orientador por ter insistido comigo que eu fizesse a seleção destes romances dessa maneira, então, de certa forma, ele também foi aí uma bússola muito valiosa. Na segunda parte da dissertação, então eu me debruço sobre Galvez, Imperador do Acre, e Madre Maria. Então, a gente tem aí esse conjunto em que temos de 1783
perdão, de 1783 a 1835, né? E temos depois, então, numa segunda parte, de 1899, né, o Galvez ali com o ciclo da borracha no seu boom, e Médio Maria, então, o primeiro ciclo da borracha na sua quebra, né? Então, a 1912, no Médio Maria, né? E quando a gente vai olhar estes romances, por vezes é necessário, então, como eu falei, não verificar apenas o que foi colocado nessa representatividade ficcional, mas também o que é colocado e vivenciado por este autor, que é o Márcio Souza, no seu processo desse fazer estético, por exemplo, quando a gente pega Galvez, Imperador do Acre, que é publicado ali em 1976, né? Deixa eu ver se eu estou errada. É isso mesmo. Então, a gente está aqui, então, em ditadura militar, né? E em Médio Maria também estamos nos ecos ainda da ditadura militar, nós podemos verificar a questão da Guerra Fria e de várias outras vivências amazônicas que temos neste período. Então, é importante a gente fazer essa soma, principalmente nestes dois romances, para verificar, portanto, por que às vezes um processo estético busca, por exemplo, o Holocausto, mas, de certa forma, ele comunica também o tempo em que ele está vivendo, está escrevendo aquilo. Por que a gente retoma, memorialisticamente falando, na literatura, alguns processos de períodos históricos para poder, de certa forma, compreender o nosso ou escrever sobre o nosso, ainda que em entrelinhas, né? Ainda que em questões cíclicas da história. Então, para melhor adentrar no universo literário em que a gente está se propondo aqui, o que nós faremos ao longo desse percurso é analisar estes romances, então, a partir da voz dos próprios romances. Porque ainda que eu tenha as perguntas que eu fiz a vocês ainda agora, mostrando que são bússolas, ainda que eu tenha essas perguntas e saiba como fazê-las a essas espécies de documentos históricos, né, porque eles são documentos históricos, nesta perspectiva, ainda que haja essas perguntas, nós precisamos compreender que as obras artísticas, elas são capazes de destacar a via interpretativa cabível para essas abordagens. E apenas elas podem nos dizer como nós iremos analisá-las, de que ponto de vista, ainda que eu saiba que o ponto de vista é histórico, como eu irei abordar tudo isso nas obras literárias. Então, é exatamente as obras primárias que me dizem isso. E para a gente conversar um pouquinho, então, sobre como nós fazemos para entender estes ditos da literatura e em diálogo com a história, eu trago então, um historiador, que é o Robert Darnton, e ele vai falar para a gente de como a história cultural ela consegue compreender algumas questões importantes sobre a literatura e sobre a história. Então, em O Grande Massacre dos Gatos e outros episódios da história cultural francesa, o Robert Darnton explica para a gente que a história, aquela história dita intelectual, ela se debruça sobre os documentos históricos, né, e os descreve de maneira muito correta, e por vezes essa história intelectual é aquilo que a gente tem na escola, né? Então, sempre verificando as datas e fazendo uma espécie de decoreba até sobre o que aconteceu em cada tempo. Então, nessa perspectiva, a principal fonte histórica dessa história cultural são os documentos e vestígios capazes de retratar determinado período histórico. O Darnton salienta que seus estudos partem de outra perspectiva, que é uma perspectiva que a gente também vai beber na fonte, que ele intitula de História das Mentalidades, mas que aqui a gente pode intitular, então, de História Cultural, porque é exatamente essa linha do Darnton. Então, esse historiador norte-americano vai dizer assim para a gente, vou ler a fala dele mesmo, para vocês entenderem melhor. A maioria das pessoas tende a pensar que a história cultural aborda a cultura superior, a cultura com C maiúsculo. A história da cultura com C maiúsculo retoma Heródoto, mas ainda é pouco familiar e cheia de surpresas. Então, o leitor pode querer uma palavra de explicação. Enquanto o historiador das ideias esboça a filiação do pensamento formal, de um filósofo para outro,
o historiador dito etnográfico estuda a maneira como as pessoas comuns entendiam o mundo, tenta descobrir sua cosmologia, mostrar como organizavam a realidade em suas mentes e a expressavam em seu comportamento. Não tenta transformar em filósofo o homem comum, mas ver como a vida comum exigia uma estratégia. Então, desse modo, a história de cunho cultural, ali definida por Darton, ela não deixa de considerar os documentos históricos, assim como essa história dita intelectual. Só que ela pega estes documentos e vai lê-los não apenas no que está lá, mas nos seus pontos de ressonância em meios de produção, na sua recepção e no seu diálogo com outros documentos possíveis, tal qual um antropólogo que trabalha com informantes nativos. Então, Darton também expõe que, apesar de pesquisadores de história apresentarem uma visão tanto cética, né, de que há essa possibilidade de entrevistar algum informante do século XVII, por exemplo, ele diz que há, sim, essa possibilidade de fazer perguntas novas a documentos dados como esgotados. Isso a gente também faz no cânone literário, por exemplo, né? Então, o Darton, ele vai além, e ele fala sobre essa questão justamente da história experimental, da história antropológica, e de uma história que ele chama, né, de etnográfica. Porque ele vai dizer para a gente que o historiador, assim como o antropólogo, ele também vai se deparar ali com áreas de silêncio, né, em que os seus nativos, a comunidade que ele está estudando, não vai dizer nada. E que cabe a esse historiador, assim como cabe ao antropólogo, elucidar e interpretar a partir de indícios, objetos, né, rituais, cerimônias, tudo aquilo que está sendo dito. O Darton também fala para a gente a importância sobre criar uma espécie de diário de campo para quando se estuda documentos historiográficos, porque é como se fosse uma investigação forense. Então, parece que está tudo muito claro naquele documento, mas quando você vai mapear, quando você vai escrever sobre aquilo, talvez você perceba questões que antes não eram perceptíveis, né? Talvez você faça uma leitura diferente. Então, para trazer mais alguns historiadores, eu trago, então, o Mark Bloch e o Legoff. O Mark Bloch, ele vai dizer para a gente que, em diversos momentos, né, na obra Apologia da História ou O Ofício do Historiador, algumas questões historiográficas, de estudos historiográficos, elas foram perdidas, né? Então, o que ele vai dizer para a gente? A ciência do passado. O meu áudio tá bom, né, gente? Não um barulhinho aqui, mas eu acho que tá tudo bem. Qualquer coisa, vocês avisem aí. Tudo bem. Obrigada. Então, o Mark Bloch vai dizer o seguinte: a ciência da história jamais pode ser considerada ciência do passado. É inaceitável a concepção de que o tempo passado possa ser objeto de uma ciência. Pensem bem todos comigo. Se o tempo passado fosse objeto de uma ciência, como poderíamos comprovar qualquer uma de nossas concepções? Então, o Bloch, ele propôs que a definição de história fosse outra. Não é o objeto em si, o tempo, mas o homem no tempo. Então, essa definição, ela destaca para a gente características importantes da ciência-história. A primeira é o seu caráter humano em si. A segunda, o seu objeto, então, a humanidade vista a partir de determinados fatos periódicos. E terceiro, né, o tempo enquanto marca metodológica do estudo acerca das sociedades. O Legoff, em diálogo com Mark Bloch, vai dizer para a gente que o que pode ter ocorrido ao longo do tempo, nos estudos de história, é que a marca metodológica do tempo, por vezes, ela sobrepôs, ela se confundiu sobremaneira com o objeto da história em si, que seria esse homem no tempo. Né? Então, a história, segundo o Bloch e segundo o Legoff, ela não deve se resumir a uma marca temporal, pois ela busca, muito além disso, ser compreendida a partir de temporalidades, de diálogos cíclicos, de repetições, de ponderações do que se evidencia nesse seu objeto, que é a sociedade. Então, sob esse viés, a minha pesquisa não se debruça sumariamente sobre essa temporalidade retratada nos romances históricos,
selecionados do Márcio Souza, né? Então, que seria ali de 1783 a 1912. E sim sobre a temporalidade que circunscrevem essas obras, né? Ou seja, elas são circunscritas tanto nesse período ficcional, quanto como a gente conversou sobre o período de produção do Márcio. E a literatura, sob essa ótica, né, ela pode funcionar, então, como uma espécie de mídia propulsora da história cultural. Existe uma teórica que se chama Astrid All, ela é alemã, então se escreve E-R-L-L, L, né, mas é All. E ela tem um livro que foi traduzido apenas para o inglês, eu acho, não tem tradução ainda para o português, mas se chama Memory and Culture, e ele fala, acho que é de 2011, 2010, ele fala sobre essa atribuição da literatura enquanto mídia propulsora de uma memória histórica e cultural. Eu vou citar, então, as palavras para vocês entenderem. A literatura atribui certa onipresença à história, como médium da memória cultural, em razão da inumerável quantidade de gêneros que cumprem o papel de mídia da memória. Essas manifestações simbólicas da memória são encontradas facilmente nas narrativas ficcionais com aparências históricas, romances históricos, ou até mesmo os poemas que, de certa forma, não cronicamente, mas de certo modo, comunicam o seu tempo. Como as realizadas, por exemplo, sob o mote do ciclo do Holocausto. Aqui também a gente pode dizer, então, do mote do ciclo da Era Gomífera, né? É enganoso, portanto, que a gente considere que as ficções do ciclo da borracha são narrativas ali meramente históricas, documentais e registros históricos, né? A literatura, sob essa ótica, como eu falei para vocês, ela é justamente, então, uma mídia propulsora dessa memória cultural, enquanto essa memória cultural seria um canal portador dessas diversas representações históricas, né? A palavra mídia, então, a gente sabe, né, que vem de medium, do latim, e que justamente significa, então, meio de campo, né, entre uma coisa ou outra, espaço intermediário, e o Roland Barthes vai dizer justamente isso também, né? Então, ele vai dizer para a gente que a mídia, a literatura enquanto mídia, ela explica o processo de escrita e ela se justifica. Então, ele coloca para a gente, enquanto a narrativa de um romance, ou enquanto documento histórico, por si só, expressa, a literatura, né, por si só expressa a história, e é capaz de uma forma ritualística, produzir uma reconciliação entre os ditos e os não ditos pela historiografia. Então, o pensamento do Barthes, junto com o pensamento da Astrid All, conseguem falar para a gente sobre como essas perspectivas históricas e culturais antes comentadas, elas resumem a maneira como a história estabelecerá os seus pontos ali de encontro com aspectos estéticos e, por aqui, né, aspectos literários presentes na nossa discussão. E aí eu trago para vocês só mais alguns teóricos para a gente falar logo das experiências em si, né? Então, trago também Pierre Nora, no ensaio intitulado Entre Memória e História, a problemática dos lugares. Nora vai destacar para a gente que a história e a memória, elas encontram a sua casa na literatura, e a literatura, por vez, só consegue ser esta casa devido a esta chave mestra, que é a memória. Então, ele coloca assim, a história é sempre uma reconstrução incompleta, acerca de um fato passado, algo que não pertence mais à nossa realidade e que podemos pegar apenas por alguns aspectos. No entanto, a memória é um fenômeno que se reatualiza constantemente, uma conexão entre um presente contínuo. Assim como a memória, a literatura, por mais que tenha feições de narrativas históricas, em sua densidade ficcional, transforma-se num fenômeno atual. Assim, a criação subjetiva da memória estabelece uma conexão com a literatura, visto que esta última abrange a possibilidade de aquiescência a cenários simbólicos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, bem resumidamente, é que nós precisamos rever um pouco a definição de romance histórico dada lá pelo George Lukács, né? O Lukács vai dizer para a gente que as narrativas históricas,
elas se caracterizam ali por marcadores de temporalidade, né, e marcadores de espacialidade específicos também. Vai dizer que há ficcionalização de personagens históricos, por exemplo, né, e a gente precisa ir até este quadro e complementá-lo com as narrativas em si que retomam a essa questão de memória. O Lukács, em alguns momentos, coloca isso ali de uma maneira muito superficial, mas nós podemos entender, então, que a maioria das narrativas, dos romances históricos, como a gente citou antes, eles utilizam esse aspecto em que ou o narrador, ou até mesmo o romance em si, é construído a partir de aspectos da memória. Então, citando Edward Said, que diz: depois de Lukács e Proust, ficamos tão acostumados a pensar que o enredo e a estrutura do romance são construídos sobretudo pela temporalidade, nos esquecemos da função do espaço, da geografia, da localização e nos esquecemos da cultura. Então, retomando também ao Robert Darnton, acerca lá da importância do historiador, né, enquanto um pesquisador que promove seus estudos como um antropólogo, o que a gente pode dizer, então, é que as narrativas seriam também esses informantes, né? As narrativas e a literatura, né? O conjunto das obras estéticas também são informantes, e nós, enquanto leitores, como foi dito pela Stridiel, toda vez que nós abrimos uma obra, nós estamos ali, então, atualizando, por exemplo, as questões que nós vemos aqui, ainda que de uma maneira muito diferente, sobre o ciclo da borracha, né? E eu atualizo tudo isso e faço um diálogo disso com as minhas experiências enquanto leitora. E para falar disso, para falar desse percurso, que parece até um ciclo, né, de quem aprecia e de quem está ali com a obra, eu cito, então, por último, o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur vai dizer para a gente que as narrativas, elas utilizam a memória como um fundo temático, ele também concorda com isso, para desenvolver, então, um mote literário, né, e estético de fruição, em que há um movimento cíclico composto por mimeses. Então, o primeiro movimento desse círculo é a passagem do repertório histórico, né, para o que seria a criação estética. Né? Então, no caso aqui, a nossa criação literária. Durante essa passagem circular, o Paul Ricoeur diz para a gente que ocorre uma configuração do que estaria presente nesses documentos históricos para a sua transcrição em narrativas literárias, a partir do que seria interpretado, então, no meio desse círculo, há ali uma esfera, um eixo, que seria o que seria interpretado como uma memória cultural, representativa do discurso de determinada sociedade que este artista busca mostrar a partir de determinados pontos históricos. Então, ele faz essa configuração, muito intencionalmente. E há ainda, de acordo com o Ricoeur, um segundo movimento para completar esse nosso círculo, né? Que seria o movimento da recepção. Então, após a obra estar completada, como o Alfredo Bossi disse lá para a gente no início, há, então, o leitor, né? O papel do leitor, da recepção. Então, o Paul Ricoeur diz para a gente que essa obra, ela é cambiada pelo leitor, né? A narrativa é configurada através desse contato com a temporalidade também do leitor. Então, a literatura abrange, desse modo, segundo Paul Ricoeur, 3 aspectos. O primeiro seria, então, a temporalidade histórica colocada na obra, né? O segundo aspecto seria a temporalidade de escrita dessa obra, que configura os aspectos históricos colocados nesse processo estético. E o terceiro seria, então, a temporalidade de recepção dessa obra. Então, sob esse viés, portanto, a literatura é tida não apenas como uma representação ali cultural, né? Ela é tida como um componente formador da realidade em que nós estamos. O Robert Darnton, ainda no Massacre dos Gatos, ele vai dizer para a gente que os romances precisam ser considerados como documentos históricos, que necessitam de interpretação, pois não apenas configuram temporalidades, mas também espaços e culturas.
O Garton, ele destaca que essas representações artísticas, elas perpassam uma obra literária em si, né? Abrangendo, então, um projeto literário que fala daquele mesmo ciclo temático. Então, a Astrid L tinha citado o ciclo do Holocausto, né? Várias obras de diversas formas, né? Seja como testemunho, seja obras que são realmente ficcionais. Várias obras citam o Holocausto e compõem, então, um ciclo não apenas histórico, mas agora o que a gente chama, então, de ciclo ficcional do Holocausto e o que a gente pode chamar aqui, então, de ciclo ficcional da borracha, já que várias obras conseguem produzir, então, algumas perspectivas sociais, lembrando lá do círculo do Paul Ricoeur, sobre essas obras, né? Então, compreendemos que, referente ao ciclo da borracha na produção ficcional na Amazônia, há uma memória estética estabelecida na maioria dessas narrativas, né? E essa memória, ela é composta por narrativas que apresentam o espaço do seringal, o trabalho do seringueiro e algumas representações da elite pertencente à era gomífera, né? Então, temos aqui um mote literário, temos um ciclo ficcional da era gomífera e precisamos, então, compreendê-lo, né? Não apenas aquelas obras que citam justamente esses lugares comuns, mas também aquelas obras que se perpassam sobre isso e que, de certa forma, remetem a essa memorialização e compõem o que a gente compreende como essa história cultural dessa época. Mas, chega de conversa, né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre as experiências tidas no Procad. Eu aproveito até o momento para peço para o Daniel, então, se puder passar os slides para mim, senão eu posso tentar transmitir por aqui mesmo. E eu aproveito o momento, enquanto o Daniel coloca os slides, para agradecer, então, a FAPEAM, sou bolsista FAPEAM, e por isso estou aqui, por isso é possível realizar esta pesquisa. Agradeço também a CAPES, ao Procad Amazônia, ao qual o PPGLA está inserido junto com o PPGL da UFAM e o POSLIT da UNB. Agradeço ao PPGLA em si, né, por ser uma casa tão acolhedora conosco, nos trata de uma maneira tão familiar e proporcionou que eu fizesse, então, essa pesquisa. Bom, então já está aqui, né, os nossos slides, são os registros dessa missão realizada em Belém. Eu realizei essa missão, deixa eu acompanhar os slides por aqui, eu realizei essa missão em agosto do ano passado, agosto de 2019. Mariana, ainda não está aparecendo para a gente, não. Não está aparecendo? Está no Comissão Organizadora. Aqui para mim apareceu. Está aparecendo agora? Sim, tá ok. Obrigado, Perfeito. É isso. Então, realizei esta viagem ano passado, né, em 2019. E pode passar, Daniel. Então, gente, começando a aventura. O que aconteceu? Eu e o meu orientador fizemos um cronograma, então, né? Eu tinha ali 11 dias pela frente para poder fazer essa missão. Na época, este era o regimento do período de missão necessário. Então, nós fizemos toda uma lista de locais para ir, estava muito empolgada. E o que aconteceu é que quando eu cheguei em Belém, muitos locais estavam fechados, muitos locais estão em construção, né? Aquelas reformas que a pessoa só sabe quando chega ao local, alguns só têm visita de 15 em 15 dias, então é algo, assim, às vezes um tanto difícil, né, a gente acessar isso por sites, Facebook e tudo mais, então acabei me frustrando muito nos 2 primeiros dias, todos os lugares que eu tentava ir, não dava certo, estava sempre de portas fechadas, e aí eu fui conversar com um motorista de aplicativo, estava ali muito frustrada, fui conversar com o motorista de aplicativo e falei, né, poxa, eu estou aqui tentando fazer uma pesquisa e não estou conseguindo, né, tem muitos locais que estão fechados. Aí ele falou, moça, o que você está pesquisando, né? Tá, vou falar assim, bem resumidamente, né?
E aí ele falou, moça, me explica mais. Aí eu citei, por exemplo, em Lealdade, né, Lealdade, Desordem e Revolta, a gente tem uma figura muito recorrente ali do Batista Campos, né, do Cônego Batista Campos enquanto personagem. E em Belém tem a Praça Batista Campos, ele é super conhecido, né? Então fui citando ali mais ou menos algumas coisas que ele poderia conhecer. E ele falou, moça, eu tenho um local para te indicar. Vai na Estação das Docas. Aí eu olhei, né, tá bem, eu vou, mas eu pensei, poxa, ele quer que eu vá enquanto turista, né, para conhecer. Então, vocês estão vendo aí a entrada da Estação das Docas. Eu pensei, nossa, eu não vou encontrar nada aqui, né, desse período histórico que eu estou pesquisando. Mas já estou aqui, né, então vou tirar umas fotos, vou comprar lembrancinha para as famílias, depois corro para a pesquisa. Pode passar, Daniel. E aí, andando um pouquinho mais, eu já me deparei, né, com essa obra, então, que fica ali na frente da Estação das Docas, e eu disse, nossa, isso me remete muito ao Mais Maria, né? Que interessante, legal, talvez o motorista de aplicativo tenha entendido um pouquinho, né, mas ainda assim, uma imagem não me ajuda tanto. E a Estação das Docas, para quem ainda não foi a Belém, ela tem esse espaço aí que dá para você ver o rio, né? Afinal, é uma estação. E tem um espaço em que você entra e tem vários restaurantes, tem várias boutiques para você comprar lembrancinhas. E eu achei que era apenas isso, né? Pode passar, Daniel. E daí eu me deparei com esses expositores. Provavelmente vocês não vão conseguir visualizar, mas o primeiro expositor, ele tem um resumo sobre o século XIX, e ele vai contando sobre como a Estação das Docas ela se funda ali no século XIX e como que isso acontece, como que as famílias recepcionaram isso. Gente, os expositores têm até sobre como a mulher de Belém do século XIX era vista. Então, a gente encontra aqui várias coisas, né, nesses expositores. E esse segundo expositor que vocês estão vendo também, que tem uma imagenzinha ali no final, tipo uma 3x4, é do Percival Facquat, que é um dos personagens que foi ali ficcionalizado em Mad Maria. Então, a Estação das Docas não estava no meu cronograma, e acabou que esses expositores se tornaram uma fonte muito interessante ali de pesquisa. Né? São mais de 12 expositores, e eles ficam assim, são uma espécie de banner, né? Tem quase 1 metro, ficam nesse vidro, e ficam no meio desses restaurantes. Então, não tem ninguém ali mostrando um percurso de como que a gente segue esses expositores. Muitas crianças estavam brincando, estavam escoradas, brincavam de pega-pega, né? Nenhum expositor e outro. E acabou que eu percebi que essa relação entre os objetos em si, que ficam expostos na estação, e a população, ela é feita de uma maneira muito intuitiva, né, em que a pessoa vai ali, olha se quiser, mas também de uma maneira que a gente fica um tanto preocupado de saber se aquilo está em segurança, se aquilo vai ficar, não vai acabar quebrando, né? Pode passar, Daniel. Para vocês entenderem o que eu estou falando, olha só o que tem lá no meio dessa praça, é quase uma praça de alimentação, e isso fica no meio. Esses são louças que são do século XVIII e XIX, e foram, então, ali reconstruídas, né, a partir dos seus cacos. Essa é a parte da história experimental, que a gente chama, né? Pode passar, Dan? E olha só, você pode ver que tem, por exemplo, uma exposição aqui, e essas exposições são fixas, e lá atrás tem um banco 24 horas, né? Então, é algo, assim, muito realmente acesso livre, mas, ao mesmo tempo, isso me deixou um pouco curiosa, um pouco preocupada, e feliz, né, por ter seguido, então, a ideia do motorista de aplicativo. Pode passar, Dan. Daí, gente, uma das coisas, olha só, essa ruiva sou eu, né, porque a gente muda, né, pessoal, ainda mais em pandemia. Mas, vamos lá. Na época eu estava ruiva, então essa ruivinha aí sou eu, olhando um quadro do Museu do Estado do Pará, porque no nosso cronograma tinha, então, a ida ao Museu do Estado do Pará. Quando eu cheguei nesse Museu do Estado, para vocês verem, então, a coisa toda, continuando essas experiências, quando eu cheguei no museu,
a pessoa que fica logo na porta me disse, olha, a gente só tem essas exposições aqui de fotografia. Se você quiser entrar e ver, tudo bem. No caso, né, vocês estão vendo uma foto em que eu estou vendo a exposição, e na outra é só uma foto da janela mesmo, porque eu gosto muito desses tipos de registros, assim, diferentes, né? Mas, então, são 2 fotos do Museu do Estado, e aí eu fiquei um tanto frustrada, porque quando eu tinha feito as minhas pesquisas, e até conversado com o próprio Márcio Souza, ele tinha me dito que havia uma biblioteca no Museu do Estado do Pará, e que essa biblioteca me ajudaria muito. Então, eu citei isso para a pessoa que estava ali à frente, né, registrando meu nome como visitante. Ela falou, ó, a gente não tem nenhuma biblioteca funcionando, não. Tá bem, né, então vou ver as fotografias, eu já estou por aqui mesmo, e depois eu penso no que eu vou fazer, talvez eu vá depois daqui ao arquivo público, que é muito próximo, né, são 2 ruas. Então, continuei lá, aliás, estava tendo uma passeata, né, sobre melhorias no transporte público, então precisava ficar no museu para esperar um pouco aquela passeata passar e poder me locomover. Então, eu fui ver essas fotografias, eu estava acompanhada do meu esposo, ele foi comigo, né, então o Procad paga ali toda a minha estadia e o meu esposo resolveu tirar férias junto comigo e pagar também a ida dele, né, para nós podermos fazer isso juntos. E aí ele foi andando, ele é um pouco mais sem vergonha do que eu, então eu fiquei ali quietinha vendo as fotografias, e ele foi andando pelo museu todo, e aí ele retornou para mim e disse, olha só, eu achei onde é a biblioteca. Eu disse, nossa, mas não tem biblioteca, né? Não, vem cá, vem ver. E aí a gente entrou numa sala em que, de fato, é uma biblioteca, tinha 2 bibliotecários lá trabalhando, e eles disseram que podiam me atender. E eu fiquei encucada, né, gente? Mas por que ninguém falou que tinha uma biblioteca? E aí, os próprios bibliotecários me explicaram que é porque essa biblioteca, ela ainda está em construção, em reforma da sala dela oficial. E por isso eles não podem ali recepcionar pessoas. Porque, gente, é uma sala muito pequena, com muitos livros abarrotados, que estão sem catalogação, estão em péssimo estado de estarem ali amontoados mesmo um no outro, não tem local para sentar, não tem ar-condicionado, então é um local, assim, super complicado, né? A bibliotecária, que é a Andrea, ela me autorizou, tá, pessoal, de falar tudo isso, mas eles não me autorizaram a mostrar fotos para vocês, então vocês imaginem. O local tem até mesmo, enfim, às vezes a chuva acessa o local, para vocês verem como a situação está precária. Há rachaduras, e os livros estão numa situação terrível, havia muito mofo, mas foi realmente um dos locais que mais me ajudaram a pesquisar, e os bibliotecários foram muito gentis de me autorizar a contar para vocês essa parte, e de me autorizar a ficar ali com eles, fiquei a tarde inteira, e consegui muitas obras que eu não teria acesso sem isso. Depois disso, os próprios bibliotecários me disseram para ir ao Arquivo Público do Pará, que era onde eu realmente pensava em ir, né? E isso aconteceu, vocês já vão ver registros disso, mas antes eu acho que tem outra coisa aí. Pode passar, Daniel? Vamos ver. Gente, porque logo depois disso, como eu falei da passeata, né? Então eu resolvi ir para um outro ponto da cidade, ali ainda no centro antigo de Belém, que é o Cemitério da Saudade, né, chamado de Cemitério da Soledad também por eles, e esse cemitério ele não recebe, né, novas sepulturas, mas ele tem então várias lápides ali que são datadas do século XIX, até mesmo do século XVIII. Essas 2 que eu tirei fotos para vocês não vão conseguir fazer a leitura, mas pasmem comigo, são índias que casaram com homens brancos, e elas foram colocadas, né, nestes locais com a seguinte inscrição nessa primeira: era um anjo, pena que em forma de índia. Agora Deus a tem em vestes brancas. E a outra, ele coloca assim, coloca o nome, né, da pessoa e coloca: por vezes Deus nos leva certos anjos, mas por outra nos leva algumas bruxas. Eis que aqui está uma mistura das 2 coisas, e minha melhor amiga e mulher. Então é isso, né? Não sei ali se ele chamou a mulher meio de bruxa, meio de anjo, ou enfim. Mas é isso mesmo, tá, gente? Eu até
fui pesquisar um pouco sobre o assunto, porque é uma coisa, né, um tanto diferente, mas vocês vão entender depois aí que eu mostrar o Arquivo Público do Pará, por que eles falavam desse jeito. Pode passar, Daniel. Então, eis-me no Arquivo Público do Pará. Aí eu encontrei vários códices importantes para pesquisa. Eu posso até depois buscar aqui uma lista desses códices para vocês terem acesso melhor. E quem quiser, o que eu posso fazer, né? Eu jamais vou ficar apenas eu com estes materiais. Eu e meu marido, nós catalogamos, então, né, no celular mesmo, alguns trechos destes códices a partir da autorização, e a autorização constava também em algumas reproduções, caso necessário, e compartilhamento com pesquisadores da área. Então, quem tiver interesse sobre isso, eu posso, ao final, deixar o meu e-mail, e vocês podem ter acesso, então, aos códices aí. É uma homenagem póstuma, bem original mesmo. Bom, nesse códice em especial, que é o 639, ele fala justamente sobre como as mulheres eram retratadas. E a maioria deles, dos códices, eles são, então, formados ali por cartas, né, e por registros de uma pessoa a outra. Neste em especial, era um padre, e eu posso depois citar o nome certinho dele, tá bom? É um padre que registra por que ele teve que queimar 4 índias. E ele colocou nesse registro dele que uma é porque ela tinha cabelo curto, e isso era dado como bruxaria. A outra é porque ela era casada com um branco e ela quis se separar e viver com um índio, e isso também era dado como uma espécie de bruxaria. E as outras 2 é porque tinham conhecimentos de ervas medicinais, sendo que uma dessas 2 tinha ajudado uma índia de outra tribo a ter um filho. E isso não era necessário na cabeça deles, porque afinal eram índios de tribos diferentes. Além de ser parteira, ainda vai ajudar uma outra mulher? Então é terrível, tem que morrer, é bruxa. Então a gente tem aí nesse Códice 639 uma espécie de arquivo que comprova focos, né, de inquisições aqui, porque quem estuda Inquisição sabe que a gente não tem ali uma única Inquisição, né, então a gente tem aqui ecos do que seria uma Inquisição no Brasil e na Amazônia, e tem vários casos que são mais relatados, enfim, mais detalhados, né, melhor dizendo. Pode passar, Daniel. Isso conversa, né, lá com aquela questão do cemitério. Aí eu coloquei para vocês, então, uma lista dessas mulheres, e até homens mesmo, então, um índio que deixasse a barba crescer, por exemplo, também era considerado bruxo, e também foi queimado por isso. Índios que casavam com negros ou que se apaixonavam por negras eram também considerados bruxos e também eram queimados. Gente, a lista passa de 2.000 índios que foram queimados de diversas tribos, e por vezes, por não aceitarem a destribalização, é que eles sofriam também isso. Isso se data de 1780 até os meados da cabanagem, viu? Pode passar, Dan. Aí a gente chega, então, no Museu Emílio Guild. No Museu Emílio Guild eu encontrei apenas essa exposição, eu não encontrei nada que fosse, assim, tão relevante para a pesquisa em si, mas essa exposição é muito relevante, né, para tudo. Para nós que estudamos a Amazônia, é relevante em si. Essa tribo é a tribo Membengolque, é uma tribo que fica ali no finalzinho já do Pará, e aí no museu eles fazem uma espécie de composição do que seria, então, justamente esse local, né, em que a tribo fica, a rede. Pode passar, Dan? E aqui temos, então, 2 máscaras dessa tribo, ó, e eu coloquei o mapa aí para vocês entenderem mais ou menos onde que fica, já fica ali próximo de Cuiabá. Essa primeira máscara, que ela tem detalhes em vermelho, ela é para quando estes índios vão se casar. E a segunda máscara, que tem uma espécie de focinho ali que relembra até alguns primatas, ela é para quando estes índios vão à guerra. Pode passar. E aí no museu também temos uma parte, então, que eles falam sobre o desmatamento na Amazônia. O primeiro mapa que vocês estão vendo, essa parte rosa e amarela, é justamente onde indica o desmatamento em 1997. Já em 2015, que é essa foto mais à frente, esse desmatamento já aumentou muito.
O desmatamento em rosa significa a questão da agropecuária, e o desmatamento em amarelo significa essa questão das queimadas em si, em locais que são, enfim, pela Constituição, são protegidos. Isso, gente, em 2015, né, a gente nem tinha passado ainda por todas aquelas questões referentes às últimas queimadas que nós tivemos na Amazônia. Isso fica numa espécie de tela, né, em que você mesmo vai passando ali, vai vendo os anos, então tem 1997, tem 2000, 2010, 2015. Pode passar, Dan. Daí, depois de tudo isso, gente, eu nem me reconheço mais ruiva, olha, que parênteses, fechando parênteses. Depois de tudo isso, eu já não tinha mais locais para ir, porque, infelizmente, primeiro que o arquivo público me tomou muito tempo, e segundo que realmente os outros locais que nós tínhamos combinado de ir, eu tinha combinado com o meu orientador, estavam mesmo fechados, como eu contei para vocês. Aí um outro motorista de aplicativo, porque eu tenho a mania de conversar com motoristas de aplicativo, um outro motorista tinha me dito que era para eu ir na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, eu fui a essa igreja, né, com a ideia de achar alguma coisa, e realmente achei, gente. Achei muita coisa sobre o próprio Batista Campos, né? Então, aí do lado vocês têm, por exemplo, inscrições sobre 1600 e 1780, e a igreja em si é uma espécie de museu aberto, vale muito a pena, não importam as suas crenças, vale a pena você ir como em qualquer outro museu. Pode passar, Dan. E aí, gente, algumas fotos, né, tentando ali ser um pouquinho fotógrafa, pode passar, não tem nada aí demais. Em novembro, eu voltei a Belém para fazer uma apresentação na UFPA, já estou terminando, tá, pessoal? Para fazer uma apresentação na UFPA, justamente sobre Márcio Souza, em diálogo com Saramago, então foi na Abraplip, em novembro do ano passado, e nesse momento eu consegui, então, ir à UFPA, porque lá em agosto eu não estava conseguindo ir, não estava conseguindo acesso, e vocês vão já entender o motivo. Pode passar, Dan. Foi bacana essa ida, porque eu consegui rever muitas coisas, então, de novo, fui à Estação das Docas, né, consegui visualizar algumas coisas de maneira diferente, e daí eu comecei a ter um diário, eu não sei se vocês estão olhando para mim, mas aqui é o meu diário. Então, como justamente o Robert Darton falava, comecei a escrever tudo que eu encontrava, né, tudo que eu tinha encontrado de documentos, e agora uma reinterpretação, tentando ali fazer com que esses documentos ficassem de uma maneira mais próxima de mim, né? Então, pode passar, Dan. Eu consegui acesso, porque não é todo mundo que acessa a Biblioteca Central da UFPA, você precisa de um cartão, e esse cartão, na época que eu tinha ido em agosto, eu não sabia como conseguir, ficou muito em cima, e aí eu consegui, nesse momento, o cartãozinho, né? Fui com antecedência, e já estava ali na UFPA mesmo apresentando um trabalho, então eu consegui. Daí, gente, vocês veem, então, algumas fotos da ala de literatura panamazônica, mas aí no corredor ao lado é História da Amazônia, Geografia da Amazônia, aí tem obras traduzidas para o português, ou às vezes algumas sem tradução, também referentes à Amazônia, e no último tem algumas obras em geral e revistas, né, sobre a Amazônia. Só que uma coisa que é complicada é que eu não sei se vocês veem nessa foto em que está o corredor, mas, gente, todos os corredores de Amazônia, e era só na parte de Amazônia, todos os corredores da UFPA, nos 8 dias que eu passei, estavam com pessoas dormindo no corredor inteiro. Eu não consegui e nem quis também fotografar as pessoas, né, afinal não teria autorização delas para isso, elas estavam dormindo, outras namorando, mas vocês podem ver aí ao final desse corredor essa pessoa dormindo ali, ó, essa partezinha preta, é um ser humano. E aí, gente, o que acontece? Eu conversava com a bibliotecária, né? Oi, tudo bem? Eu poderia ir ali naquele corredor? Não estou conseguindo passar. Tem muita gente, mas ninguém está pesquisando, não. E ela ficava um pouco chateada, porque ela ia até lá, dispersava eles, e esses alunos da própria UFPA depois retornavam para lá. Aí teve um momento em que eu perguntei deles mesmo, né? Oi, tudo bem? Você pode deixar eu passar aqui rapidinho, porque eu tenho viagem marcada, não. E aí ele falou assim, moça, pelo amor de Deus, esse é o único local silencioso que não vem ninguém. Aí a senhora inventa de querer vir aqui? E aí, gente,
isso me tocou mais ainda, porque são moradores da Amazônia, estudando numa universidade na Amazônia, com acesso livre a obras muito valiosas sobre a Amazônia, e estão adormecidos frente a essas obras. Com isso, eu vou concluir, então, meu trabalho. Dan, se você quiser passar, tudo bem, mas eu não vou mais utilizar os slides. Apenas uma conclusão breve. E está aí o meu contato, para quem quiser entrar em contato sobre os códices. Bom, gente, eu espero muito que tenha ficado clara algumas das formas como a pesquisa em literatura e história tem se realizado, né, nas minhas experiências. Eu quero ressaltar, então, novamente, o apoio da FAPEAM e da CAPES com o PROCAD Amazônia. Eu encontrei espécies de focos, como vocês viram, de possíveis inquisições na Amazônia, índias e índios queimados por uma lista de coisas que eles faziam que era dada errado como bruxaria, como ajudar alguém desconhecido, ter barba, fazer partos sem ter um crucifixo por perto ou fazer partos em mulheres que não eram dadas como amigas, ser uma índia de cabelos curtos ou ter conhecimento de plantas. No Códice 989, que é um trecho da obra Writing to Mapping Stories in Amazonia, que está na Nebraska, do Domingo Medina, ele fala o seguinte: um jovem índio Meinacu disse certa vez que um mito é como um sonho sonhado por muitos e contado por bastante gente. Como os sonhos são sublimações de acontecimentos reais, não é de se estranhar, portanto, que o olhar de um índio sobre a floresta seja diverso de o olhar de um estrangeiro, tal qual a percepção que eles têm do seu passado e do uso dos conhecimentos acumulados há milênios de experiência empírica, seja algo mais que um conjunto de práticas primitivas e bárbaras. Então, gente, sem a utilização de roda ou de animais de tração, os povos indígenas, eles descobriram e domesticaram mais da metade dos 7 grãos que a gente tem no supermercado hoje, entre eles o tomate, a macaxeira, o amendoim, a pimenta, o chocolate, a baunilha, né, o abacaxi, o mamão, o maracujá. Eu falei abacaxi 2 vezes, mas eu queria dizer abacate, tá? Outro segmento, então, né, que os índios contribuem para a gente, que eu pude ver ao longo dessa pesquisa, na economia moderna, né, que muito tem lucrado com as descobertas indígenas, principalmente na farmacopeia, né. Então, nas últimas décadas, algumas dezenas de pesquisadores e etnobotânicos buscaram conhecer o segredo dos velhos pajés e encontraram indícios de substâncias extraídas nas florestas que podiam curar ou controlar doenças. No Códice 879, há uma denúncia, uma espécie de boletim de ocorrência da época, em que se diz o seguinte: é um americano, se chama Daniel Calfred, e ele vai atrás de um remédio, né, para sua avó. A sua avó tinha diabetes, e esse remédio, não, obviamente, não era encontrado, né, em toda a Europa, em todos os Estados Unidos, e ele acreditava piamente, então, que os índios encontrariam essa medicação. E daí ele fala que ele foi procurar em diversas tribos, até que ele chega numa tribo que se chama Shkena, e nessa tribo ele descreveu ali alguns sintomas que sua avó tinha, como ferimentos entre os artérios, muita sede, visão deficiente, e a urina que dava ali formigas, né? E aí o pajé sorriu e disse que tinha um remédio para ele. O pajé fez, então, uma beberagem para ele, ferveu e tudo mais, e disse para ele levar e dar para a avó dele 2 vezes ao dia uma colher, e se ela não melhorasse, para ela tomar banho naquilo. Antes dele chegar nos Estados Unidos, uma das pessoas que estavam nessa viagem junto com ele passou muito mal e todos os sintomas eram relacionados também a diabetes. Então ele foi e deu, né, esse remédio a essa pessoa, obviamente. E essa pessoa, em menos de 4 dias, ficou completamente curada. Então, eu vou ler só a partezinha que ele fala sobre isso e vou ler o que aconteceu. A taxa de açúcar estava acima dos 400, né, dessa paciente aí. A paciente estava fraca, nauseada e com rachaduras gangrenadas entre os dedos dos pés. Os médicos que me acompanhavam não tinham insulina e nem comprimidos para normalizar a taxa de açúcar. Os prognósticos não eram nada bons à paciente. E foi quando eu lembrei da beberagem do pajé Skiana Shkena. Logo dei uma colher a ela. Na manhã seguinte, a taxa de açúcar estava quase normalizada e chamei o pajé.
ele continuou ministrando as colheres à paciente, e no fim daquela semana, a taxa estava normalizada. As rachaduras gangrenosas que estudavam por 8 meses cicatrizaram, e a paciente voltou a trabalhar conosco, como não fazia direito há quase 2 anos. Né, porque eles estavam em missão ali na Amazônia e também em parte do Rio de Janeiro, foram subindo, enfim, tem toda uma história. Mas, o que acontece? Depois disso tudo, ele foi atrás desse pajé novamente, né, semanas depois disso tudo, e ele descobriu que o pajé foi morto por um desses focos de inquisição da época, e por isso toda a tribo estava falecendo, porque quando matam, né, o médico daquela tribo, o pajé, obviamente toda a tribo foi dizimada. Então, casos como esses não são raros na Amazônia. A civilização moderna, ela consegue beber de várias fontes de tecnologia, como nós estamos falando aqui no Google Meet, mas a gente não consegue conhecer ainda todos os ladinhos e cantinhos da Amazônia, por exemplo. E outras coisas, né? Uma víbora brasileira, por exemplo, sintetiza no seu veneno o componente para um dos mais bem-vindos remédios do nosso tempo, que é a hipertensão. Né? E também o capotem, né, que é da víbora brasileira, ele também ajuda até no tratamento contra câncer, insuficiência cardíaca, insuficiência congestiva, insuficiência renal. Então, a comercialização de substâncias extraídas nas plantas tropicais excede mais de 6 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Né? Isso sem nenhum centavo a ser revertido em benefício dos povos indígenas que descobriram estes tipos de remédio. Isso sem computar, por exemplo, os lucros que se tem com o podafloxin, né, que é um remédio justamente contra o tratamento de câncer específico ou contra o tratamento de malária, a favor do tratamento de malária e contra algumas questões referentes até mesmo à dengue. Né? E a gente também sabe que os índios da Amazônia descobriram, por exemplo, a codeína também, que é tão comum no nosso dia a dia. Isso tudo contando apenas tribos daquelas 90 que morreram ainda no século XX, né? Mais de 90, mas são 90 as que são catalogadas, né? Então, gente, eu finalizo a minha fala esperando que estejamos muito acordados falando de Amazônia, esperando que tratemos a Amazônia com o respeito que ela merece. Eu sei que por muitos momentos aqui eu corri, não falei exatamente muita coisa, talvez, sobre uma pesquisa em si, mas a ideia era justamente falar as experiências e eu estou aberta, então, a qualquer conversa que vocês queiram ter, qualquer dúvida. Eu agradeço muito as 37 pessoas que ainda estão aqui comigo. Bom, Mariana, muito obrigado. Deixa eu só abrir minha câmera aqui rapidinho. Pronto. Muito obrigado, Mariana, né, pela sua intervenção. Eu informo que quem estiver interessado em fazer algum comentário, alguma pergunta, pode registrar aqui no chat que a gente repassa, ou até você possa fazer direto para a Mariana, né, desde que se inscreva aqui no chat. Bom, Mariana, o professor Márcio pediu para falar. Eu tenho umas anotações, mas vou deixar para depois. Vou passar a palavra, então, para o professor Márcio. Pode falar, Márcio. Márcio? Pode ser pela câmera, pode falar pela câmera mesmo. Aciona o teu microfone, provavelmente. Desculpe. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde, Mariana. Parabéns pela pesquisa, né? Estamos ansiosos para ver o desdobramento e também queria parabenizar a organização do evento, os professores envolvidos. Eu tenho aqui umas perguntas, porque sua narrativa, quando respeitante ao século XVIII e XIX, foi me suscitando aqui algumas questões. Você sabe quais as ordens, quais as ordens religiosas a que pertenciam os clérigos, né, os padres que cometeram, né, os crimes
ainda sob uma justificativa inquisitorial? Posso responder ou o senhor quer continuar? Não, isso é uma primeira coisa para então poder, né, saber se pergunto outra. Não há essa identificação, há apenas o nome deles, né? E como muitas vezes eram apenas registros, então o que há também, e o que a gente pode conseguir identificar, é a partir de alguns carimbos que eles colocam. Mas mesmo tentando fazer essa leitura e conversando com alguns profissionais que estavam ali no arquivo público, não, há só apenas a identificação deles por nome, e mesmo tentando fazer esse levantamento, eu ainda não consegui. Até porque essa não é, né, a minha pesquisa em si, então é uma pesquisa que eu quero muito concluir, talvez até um nível de doutorado, mas eu ainda não consegui esse acesso, não. Porque é o seguinte, a região foi dividida como área de jurisdição de missionação por 4 ordens, né? Isso ao final do século XVII. Na altura do que você está narrando, o 1780 a 800, os jesuítas já tinham sido expulsos, né? E os carmelitas ficaram com a região do Alto Rio Negro e o Médio Amazonas, o que faz com que só 2 ordens estivessem obrando nessa área na região. Me parece, pelo que você está descrevendo, que isso foi uma ação dos mercedários, que também eram chamados de mercenários na altura. Eles foram expulsos pela Dona Maria I justamente por causa da acusação de exploração, violência e assassinato que perpetraram contra as populações do Pará e, sobretudo, porque quando o bispo franciscano Caetano Brandão assumiu durante os anos 80 e quis criar uma instituição de apoio, né, a comunidades vulneráveis. Tivemos uma falha aqui da transmissão do Márcio. Vamos ver se ele retoma para concluir. Os ventos eram outros, né? E só que havia uma série de situações que lhes foram desfavoráveis, eles acabaram processados e expulsos. Oi. Travou um pouquinho a sua fala. Puxa vida. Foi no vai momento, ter que retomar. Que você estava falando sobre a tentativa do Frei Caetano e essa tentativa ter sido bloqueada. O Caetano Brandão, o Frei Caetano Brandão esteve no Bispado do Pará de 1782 a 89. Ele reparou, ele fez várias viagens, 4 pelo menos, extensas na região. Ele percebeu uma série de problemas e ele tentou criar que ele chamou de Confraria da Caridade, uma instituição que trabalhasse com as comunidades vulneráveis. Ele dá uma lista e ele diz o porquê, né? E os mercedários não só não aderiram à causa por motivos que foram considerados, né, enfim, torpes, eles não dispuseram de bens, não dispuseram nenhuma propriedade, eles ganharam muitas propriedades na Amazônia, como eles trabalharam nos bastidores para a queda do bispo, o que deu errado, né? O bispo, quando sai, ele sai para ser arcebispo de Braga e deixa no lugar uma outra pessoa com uma trajetória semelhante. E isso, na verdade, desencadeou o processo que levou à expulsão deles. Eles foram processados, todas as ações foram postas, enfim, em público, e eles foram expulsos, né? Eles tiveram os bens expropriados, foram confinados à casa de origem e depois deportados para Portugal. A ordem foi extinta pela Dona Maria I. O grande problema é que depois a gente vai ter um momento de abalo no século XIX, né? E os poucos frades que ainda existem na região, eles ficam sendo politicamente muito fortes e donos, né? Um pouco como alcaides, donos desses lugares onde eles ainda obravam, né? Já no início do século XIX. Então estava querendo saber se você tinha levantado alguma coisa para ter uma noção de se isso se encontrava com as informações que eu também tinha levantado por obra de uma outra pesquisa no outro momento, né? Era isso. Mas parabéns mais uma vez e continue assim, vai em frente.
Obrigada, professor. Até anotei muito aqui do que foi dito. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela contribuição. Bom, muito obrigado, Márcio. Alguma outra pessoa quer fazer alguma pergunta ou comentário, dar alguma contribuição? A Anne Caroline do Nascimento Ribeiro está dizendo aqui que tem uma dissertação de um aluno da UFAM que fala sobre isso a que o Márcio se referiu. Botou, inclusive, aqui o link para a dissertação. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado também, Anne. Mariana, antes de eu aqui fazer uma pergunta para você, eu queria aproveitar a presença de tantos alunos para reforçar um pouco sobre essa possibilidade, né, do PROCAD. Eu terminei não esclarecendo bem no começo, mas o PROCAD é um programa de cooperação. Então, você tem, nesse caso, 3 instituições envolvidas, né, a UEA, a UFAM e a UNB, mas no caso do nosso projeto de cooperação, né, que é aquilo que a gente chama de um projeto temático, né, todas as ações dos envolvidos no projeto decorrem de uma, vamos dizer assim, de uma grande investigação, né, mesmo, uma grande pesquisa temática, que no caso do nosso projeto, PROCAD, é um estudo amplo a respeito dos processos de modernização na Amazônia, né, predominantemente em 3 grandes fluxos, né, sendo o primeiro iniciado lá no século XVIII, e o mais recente aqui no final do século XX. Nós temos vários professores envolvidos, o professor Márcio, inclusive, é um, né? A professora Luciane, que está na sala também. E, eventualmente, os nossos orientandos vão se engajando no projeto também, a depender, né, vamos dizer assim, das relações possíveis entre suas pesquisas e o projeto do PROCAD. Então, o que a Mariana estuda tem muito a ver com isso, porque é um estudo sobre representações desses complexos de influxos de modernização na Amazônia, a partir de romances do Márcio Souza. Bom, normalmente, né, acho que inclusive quando o projeto da Mariana foi proposto, né, o mestrado, o seu trabalho era um trabalho que visava ser exclusivamente bibliográfico, né? Como acontece muitas vezes, né, nos estudos literários. Mas você fez vamos dizer assim, uma incursão, por assim dizer, de campo, né? Propiciada aí pelo PROCAD. E a gente entende a importância disso pela exposição inicial que você fez, né, de algumas abordagens, especialmente de historiadores, né, a partir das quais você começa a te chamar a atenção, né, dizer assim, os modos de vida, né. Você tem lá a obra do Márcio Souza, mas você tem agora um olhar aí interessado, né, no registro desses modos de vida. Como você diria, Mariana, que essa experiência em um espaço, mesmo que em outro tempo, mas com esses registros, essa memória que ainda deixa esses vestígios, como você diria para a gente que isso, de alguma maneira, ou até que ponto, né, isso, vamos dizer, tem sido decisivo nessa etapa inicial da sua pesquisa, né, nessa primeira metade, né, que já se encerra, a sua pesquisa, esse contato quase empírico, diferentemente daquilo que você havia proposto quando estava na seleção lá do mestrado, né? Como que isso pode ter enriquecido o teu trabalho, essa experiência aí propiciada pela missão de estudo? Obrigada, professor. Acho que o mais interessante é comentar sobre isso mesmo, né? Sobre como, de alguma forma, nós tivemos modificações, só para contextualizar, então, inicialmente a ideia era, quando eu fiz, né, o pré-projeto para o mestrado,
era estudar algumas personagens femininas na obra do Márcio, e acho que era justamente comentar essa representatividade, né, em algumas obras do Márcio Souza, que eram, na verdade, acho que ficou Média Maria e a Caligrafia de Deus, era alguma coisa assim, né? E daí, quando a gente conversou pela primeira vez, eu e meu orientador, que é o professor Alisson, nós conversamos, então, sobre essa inserção no Procad, né? E eu fiquei muito empolgada, porque, bem, o que acontece é que, por pouco, eu não sou da história, né? Eu passei na UFAM para a história, e eu sempre, enfim, tive ali um flerte com essa área, mas eu não conseguia encontrar métodos cabíveis para fazer o que eu queria fazer e colocar isso em diálogo com a história. Ainda que eu soubesse muita coisa sobre como fazer isso, não era para mim realizável na minha pesquisa, eu não conseguia visualizar isso. E quando o professor Alisson disse para mim, bem, vamos pegar então as Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, e vamos pegar Galvez, Imperador do Acre e Média Maria, o que você acha de fazer isso e compreender o ciclo da borracha em um antes, um durante e um depois, né, na sua quebra ali representada por Média Maria, e checar tudo isso em documentos históricos, na nossa ideia inicial, não apenas em Belém, mas também no Rio de Janeiro, né? E no início disso eu fiquei assim, nossa, será que isso é possível? Será que eu consigo fazer isso enquanto pesquisadora, que era uma pesquisadora ali sênior, que tinha feito alguns países e não tinha nenhuma experiência, né? Então me sentia um tanto assim, até analfabeta em como pesquisar, em como ir, o que fazer, em como fazer essa leitura de manuscritos, por exemplo, que para mim foi, acho que, uma das grandes dificuldades. Eu fiz, aproveitando aqui o gatilho, um curso que o próprio Arquivo Público do Pará oferece, e tudo isso graças ao Procad. Então, o Procad, ele modifica desde a minha concepção de literatura e estética, né, até a minha forma de leitura no mestrado, até provavelmente um projeto de doutorado, e ele coloca, então, oportunidades que eu jamais imaginei, como a leitura de manuscritos, né? E como isso, então, beneficiou? Bem, primeiro que configurou toda a minha pesquisa, né? Todo o meu projeto foi reconfigurado graças ao Procad. E segundo, que me modificou enquanto pesquisadora, porque agora eu penso em continuar nessa área de outras formas, e até como a gente comentou aqui com o professor Márcio, né, com outras investigações, mas ainda assim trazendo a literatura sempre a essa sua fronteira com a história, e fazendo algumas aproximações entre essas duas. Eu acho que todo pesquisador precisa, pelo menos uma vezinha, fazer uma pesquisa de campo, né? Não desmerecendo de modo algum as nossas pesquisas, por enquanto, até porque não temos como, né, em casa, então, as nossas pesquisas em livros, as nossas pesquisas bibliográficas, mas o campo, ele ensina a gente a ter uma percepção diferente, a realmente ser um pouco antropólogo enquanto pesquisador. E eu acho que isso me modificou muito, me ajudou a amadurecer muito. O Procad, ele também tem outros tipos de aberturas, né, como fazer uma disciplina em outro local. Tudo isso, é claro, em um momento que não fosse pandêmico, né, mas acredito, assim, que essa viagem foi apenas um ponto inicial do que o Procad pode fazer por mim, enquanto pesquisadora e enquanto parte desse projeto da minha dissertação, mas talvez não seja o ponto único, né? Quem sabe nós não conseguimos aí fazer uma coisa ou outra também, ainda neste projeto. Eu espero ter respondido. Né? Sim, eu tinha até uma programação que você iria para fazer um curso lá na UNB, né? E aí aconteceu esse problema todo de saúde. Bom, vamos ver adiante, né, como fica. Eu queria aproveitar a oportunidade para, inclusive, começar aqui a divulgar, né, uma decisão recente da coordenação do projeto. Na semana passada a gente se reuniu, eu, o professor Gabriel e o professor Dangley, lá da UNB, e a gente vai fazer nesse modelo, assim, à distância, né, 2 ciclos este ano, né, 2 ciclos de debates do Procad. Né, por enquanto a gente tem definido as primeiras datas, as datas do primeiro ciclo.
no dia 26 e 27 de agosto, né? Vão ser 2 mesas, cada uma com 2 participantes. A gente ainda vai distribuir, mas os 4 participantes desse primeiro ciclo, em agosto, serão os coordenadores do projeto, para começar. Então, seremos eu, o professor Gabriel e o professor Dangley, e uma convidada, que é a professora Maria Olivia Rita Godet, da Universidade de Rennes, lá da França. É uma professora brasileira que dá aula lá e tem feito pesquisas sobre cultura ameríndia. Então, vai ser isso, 26 e 27 de agosto. Em novembro, nós teremos o segundo ciclo, e o terceiro ciclo de 2020 vai acontecer em 2021, aliás, como provavelmente muita coisa. Mas esse terceiro a gente ainda vai avaliar se ele ainda vai ser remoto ou se já poderia ser presencial. Vamos ver como as coisas evoluem. Mas esses 2 iniciais, em agosto e novembro, certamente nesse modelo remoto, como estamos fazendo aqui, né? Alguém ainda tem alguma pergunta, algum comentário? Sim, a Monique Lira, ela observou aqui, Mariana, que sobre Média Maria há uma dissertação da professora mestra Valderiza de Almeida Alves, do PPGL UFAM, que seria interessante conhecer esse trabalho. E colocou aqui o link também. Muito obrigado, Monique. Bom, acho que não está aparecendo mais nenhuma aqui. Muitas parabenizações, aliás, a você. Antes eu nem tinha falado, mas apareceram várias, né? Você tem vários colegas aqui na sala e professores, todo mundo tem teu contato, você deixou aí também, né, pra gente. E imagino que esse diálogo poderá continuar em outras oportunidades, não é isso? Você pode fazer umas últimas palavras aí, Mariana, antes de a gente encerrar, por favor. Então, mais uma vez, obrigada a todos, a todas, obrigada pelo carinho também, né? Obrigada por todas as indicações. Eu conheço já, né, o trabalho da professora Valderiza, e obrigada, Anne, também aqui, obrigada a todos que assistiram até o momento. Bom, respondendo aqui a Gabriela Fernandes, em nome da comissão organizadora, sim, nós podemos compartilhar as referências da fala e também podemos compartilhar a gravação. Eu autorizo esse compartilhamento. É só entrar em contato, então, pelo mvc.let@uea.edu.br, o mesmo que você fez a sua inscrição, que aí a gente te encaminha tudo, enfim. Eu agradeço principalmente ao PPGLA, né, a coordenadora, a professora Luciane, ao professor Márcio, ao professor Alisson, pela orientação tão generosa que sempre está comigo. Muito obrigada a todos que estão aqui, até minha família veio, então obrigada também. Eu espero encontrar vocês mais vezes para falar sobre a Amazônia. Eu agradeço muito também a FAPEAM e a CAPES mais uma vez, e também convido-os, então, para amanhã, temos uma palestra do professor Carlos Renato. Na quinta-feira, temos uma entrevista da professora Renata Rolon com a professora Vera Maquia, e temos também uma palestra comigo novamente na sexta-feira, mas daí é falando sobre história cultural, medicina e literatura. Então, espero vocês também na sexta, se assim vocês puderem. Espero que todos estejam em casa, estejam em segurança, e espero que tenham se sentido um pouco revigorados e abraçados com a fala e com este encontro. Mais uma vez, professor, obrigada pela mediação. Gente, até meu sobrinho está aqui, então, como eu sou uma tia coruja, muito obrigada, Fernando, pela presença. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Bom, obrigado também, Mariana. Ela já adiantou aí, então, os próximos passos da nossa programação. Né? A programação tem sido muito rica, né? As pessoas estão comentando, estão elogiando, está repercutindo muito bem, né? Eu queria agradecer a presença de até aqui 36 pessoas, né? Mantivemos uma audiência bem estável.
e especialmente aqui a nossa coordenadora, a professora Luciane, que está na sala também, professora Renata Rolon, que está na sala, professor Márcio, né, que inclusive colaborou, e tinha uma informação ainda, o que era? Tá, não, era um outro agradecimento que tinha que ser feito também. Eu acho que muito das pesquisas dos nossos alunos no PPGLA avançam, né? Muitos avanços das pesquisas acontecem, além do trabalho dos orientadores, também por causa das disciplinas de seminário de pesquisas, das disciplinas obrigatórias que a gente tem. Então, nós temos aqui, né, muitos estudantes que mal tinham começado o semestre, né, ainda iriam começar a ter o seminário, né, e nós tivemos que paralisar. Então, assim que pudermos retornar e as disciplinas voltarem a acontecer, aproveitem bastante, né, esse momento dos seminários, porque ali os projetos avançam muito, sofrem reformulações importantes, né. Eu, como orientador, sempre acompanho esses progressos, né, que essas disciplinas proporcionam para os meus orientandos e para as minhas orientandas. Então, vou agradecer, porque aqui a gente tem o professor Márcio, que, né, conduz também essas disciplinas, e outros colegas, né? Então, vamos agradecer a eles também. Eu acho que eu vou me despedir, então, aqui, e a gente se reencontra na próxima atividade, certo? Então, bom fim de dia para todo mundo, e até mais. Um abraço.